Bom dia, obrigada por Dia. estarem aqui. Então, este é o webinar de encerramento do projeto Autivisibilidade, reconhecer e apoiar pessoas autistas em minorias étnicas e sociais. Antes de, para começar, vou só fazer aqui relembrar o programa. No início, vamos fazer, para abrir, vou fazer aqui o enquadramento do projeto, mas também falar um bocadinho da associação. A seguir vou falar dos workshops e da experiência que tivemos nos workshops. Depois vou falar dos resultados do questionário. De seguida vou falar do guia, fazer aqui um pré-lançamento do guia que está quase pronto. E antes de encerrar vou falar o que é que se segue a seguir a este projeto, porque já temos aqui umas ideias. E depois ainda há espaço para algumas perguntas. Então, vou começar por apresentar a associação. A Associação Portuguesa Voz do Autista é uma associação sem fins lucrativos de autoadvocacia no autismo e uma organização não governamental de pessoas com deficiência. Tem sede em Aveiro, tem delegações em mais 6 distritos e é composta por pessoas autistas adultas, pessoas autistas que têm também crianças autistas e profissionais de saúde e educação, alguns também autistas. Portanto, é uma associação criada por pessoas autistas para pessoas autistas. Aquilo que fazemos é providenciar uma plataforma para as diversas vozes de pessoas autistas em Portugal e promover a aceitação e inclusão das pessoas autistas nas suas comunidades. Isto através de ações de formação, mentoria, serviços de apoio, projetos de investigação e inclusão em diversas áreas, saúde, educação, emprego, e também de ação política. E o lema da associação é nada sobre nós sem nós, mas cada vez mais nada sem nós. Um, vou falar também aqui de alguns projetos que nós temos, além deste Autovisibilidade, o outro projeto nacional que está também agora a acabar e que também é cofinanciado pelo INR, assim como a Autovisibilidade, é o projeto Autissex. O projeto Autissex. Joana, já que estás aqui, não sei se queres falar-te um bocadinho, desculpa pôr-te assim, de repente, não precisas, mas. Posso falar um pouco, sim, o projeto Autissex teve como principal objetivo aqui encontrar soluções para uma educação para a sexualidade mais inclusiva. Ele encerra também este mês, como a Bárbara estava a dizer, e produziu duas principais ferramentas baseadas em dados recolhidos através de um questionário dirigido a pessoas autistas, um a familiares e também através de focus group com especialistas, pessoas neurodivergentes na área da sexualidade e da educação. E produziu então um guia prático e também um programa educativo que vão ser lançados ainda esta semana, vão estar disponíveis para download gratuito no nosso website, portanto fiquem atentos e atentas. Obrigada, Joana. Desculpa pôr-te assim, de repente, mas lembrei-me, olha, estás aqui. Pronto, estes são os dois. O Autovisibilidade vou falar ao longo desta apresentação, não vou dizer mais nada agora. E temos também alguns projetos europeus. Um deles é o Points of Connection, que tem como objetivo aferir a qualidade de vida de jovens autistas e também criar aqui. Desculpem, está-me a faltar a palavra, mas certificar espaços públicos e privados com a sua acessibilidade para pessoas autistas, e vou passar aqui o vídeo do projeto Points of Connection. Isto está um bocadinho a carregar, porque quando o Zoom está ligado, uh, toda a internet fica mais lenta, ou pelo menos o computador. Estão a ouvir? Não estamos a ouvir e também não estamos a ver. Agora sim, Agora sim. Estão a ver agora, estamos a ver, sim. Não estamos é no mas não início, estão a ouvir. não, não está a andar o vídeo.
Eu não sei Tens que como é que, carregar no espera lá, play. como é que isto... Se quiseres, eu posso tentar partilhar, a ver se funciona no meu. Ou então faz Digam-me se ouvem. refresh. Refresh, talvez. Esta não é a realidade de Portugal. Muitos de nós, autistas, Não ouvem? Sim, sim, agora estávamos a ouvir. sentem, ao contrário de outros países, Portugal tem um dos níveis mais baixos de qualidade de vida das pessoas autistas. A área com menor satisfação e inclusão social. A inclusão social é um assunto urgente para que todos se sintam parte da sociedade, incluídos, acolhidos e felizes. Imagina sentir que não pertences, que ninguém entende a tua realidade ou oferece o apoio necessário. É isso que muitas pessoas autistas enfrentam diariamente. Merecemos ser vistos, ouvidos, incluídos. É preciso encorajar a participação, oferecer apoio e criar ambientes de aceitação e adaptações. Incluir as pessoas, aceitando todas as pessoas como elas são. Pergunta a ti mesmo: estás a fazer o suficiente para que todos se sintam parte da comunidade? Inclusão social é qualidade de vida para todos. Promove a inclusão e faz a diferença. Este, agora queria... eu vou só voltar a partilhar para isto aparecer aqui como deve ser. Não. Um, Está um bocadinho... Vou só voltar aqui para a apresentação. Ok. Este projeto Points of Connection está a ser desenvolvido por grupos de trabalho nos vários países e este vídeo foi feito pelo grupo de trabalho de Portugal. Portanto, está a ser desenvolvido por grupos de trabalho dos jovens autistas, era isso que eu queria dizer. E aqui acrescentou-me uma coisa, mas não interessa. O outro projeto europeu é o Activate, que é um projeto sobre advocacia e empoderamento que está a desenvolver e implementar uma academia de autoadvocacia para jovens autistas. Por último, ainda aqui nos projetos europeus, o projeto Same Chance Employment, que é um projeto que tem. Vocês estão a ver o ecrã? Sim, sim. Ok. Que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida. Peço desculpa, tem como objetivo aumentar o número de pessoas autistas em empregos significativos e promover a sua inclusão e a permanência sustentada nesses empregos. Pronto, isto são os projetos. Desculpem, isto está a demorar tanto tempo que eu não sei se está a passar os slides ou não. Ok. Agora aqui acerca do projeto Autivisibilidade, propriamente dito, que é para isso que nós estamos aqui. O projeto Autivisibilidade propôs-se realizar uma avaliação preliminar sobre pessoas autistas maiores de 18 anos pertencentes a comunidades socialmente vulneráveis, nomeadamente pessoas migrantes, pessoas negras e comunidade roma. Entretanto, ao longo do projeto alargámos
esta população-alvo vá para, para crianças também. Porque percebemos que, pronto, havia aqui também, acabaríamos também por ter resultados mais significativos se incluíssemos também crianças, e crianças para, pronto, através de familiares também, termos estes dados. Isto porque pessoas autistas pertencentes a minorias sociais acabam por enfrentar barreiras adicionais no acesso ao diagnóstico e aos apoios. E a interseccionalidade entre autismo e outros eixos de discriminação é muito pouco estudada e abordada em Portugal, e acaba por deixar estas pessoas um bocadinho invisíveis, e acho que o nome do projeto era exatamente essa ideia, de trazer à visibilidade destas pessoas. E ao longo do projeto apercebemos precisamente desta questão da invisibilidade, não é? Da falta de é isso, a falta de visibilidade, no fundo, peço desculpa por estar aqui a repetir, mas a falta de visibilidade que estas pessoas acabam por ter na sociedade mais larga. E a falta de visibilidade acaba depois por fazer com que estas pessoas não tenham os apoios adequados, não tenham acesso aos diagnósticos, não tendo acesso ao diagnóstico, acabem também por não ter acesso aos seus direitos. Este projeto, a ideia era colocar, e foi isso que fizemos, portanto, colocar as necessidades destas comunidades no centro da investigação e intervenção e garantir a sua autorrepresentação para promover uma abordagem mais inclusiva. Isto foi assim a ideia, em traços gerais, do projeto. Os objetivos era capacitar as associações e comunidades sobre a interseccionalidade entre autismo e vulnerabilidade social para que possam oferecer um melhor apoio a estas pessoas, às pessoas autistas nas suas comunidades, promover a não discriminação, a igualdade e a equidade no acesso ao diagnóstico e aos apoios para pessoas autistas, e também fomentar o respeito e a aceitação das pessoas autistas como parte da diversidade humana, e, portanto, no fundo, informar estas pessoas e estas comunidades sobre o paradigma da neurodiversidade e sobre o autismo dentro desta perspectiva do modelo da neurodiversidade. As atividades, realizámos inicialmente os workshops de sensibilização sobre autismo, e a sua interseccionalidade. Estes workshops foram abertos a todas as pessoas que quiseram participar, mas foram feitos através de associações, portanto, foram de forma a chegarmos às comunidades que queríamos. Depois fizemos também um questionário online, destinado a pessoas de grupos minoritários, para compreender as dificuldades no reconhecimento do autismo e no acesso ao diagnóstico e apoios. E por fim, criámos um guia prático que vai ser disponível em formato digital, mas vai ser impresso também, com base nos dados recolhidos para dar orientações e informação sobre o autismo e sobre como apoiar as pessoas autistas que enfrentam múltiplas formas de vulnerabilidade. E ainda por último, como última atividade, este webinar para a apresentação dos resultados do projeto. Neste projeto tivemos algumas parcerias. As parcerias, tenho que confessar que não foi fácil, mas não foi fácil encontrarmos parcerias, mas algumas parcerias estão desde o início do projeto, nomeadamente a Renovar a Moraria, e a Rizoma, a Comunicação e Integração de Pessoas Ciganas. Depois houve outras associações e grupos que se juntaram. Queria falar aqui especificamente, ou já vou falar das outras duas, mas queria começar por falar dos grupos comunitários, que através da Sara Rodrigues, que é uma sócia da associação, que fez essa ponte com os grupos comunitários e que acabou por ser
acabou por ser, as parcerias com os grupos comunitários acabaram por ser muito ricas e muito interessantes. Depois juntou-se ainda a Associação para a Educação Integral, a EduIN, e o coletivo Mais Um, que acabou por fazer ali uma ponte com o bairro do Zambojal, com o qual a Rizoma também já estava, também tinha feito, portanto acabámos por chegar a um dos bairros através de duas parcerias, através a Rizoma e o coletivo Mais Um, indicaram-nos, deram-nos aqui abriram-nos a porta para o bairro de Zambojal, duas portas, mas que foram ter ao mesmo sítio, no fundo. Mas pronto, quero realçar realmente aqui as parcerias com os diversos grupos comunitários que foram muito ricas e muito interessantes e muito importantes para o projeto também. Os workshops, estão aqui algumas fotos, não tenho aqui dos workshops todos, mas aqui inicialmente o que foi o primeiro workshop na Renovar a Moraria. Já vou falar um bocadinho mais dos workshops, ou se calhar posso falar agora. O workshop na Renovar a Moraria foi muito interessante. Foi o primeiro, então deu para perceber, pronto, aqui algumas coisas que era preciso, que foi preciso afinar ainda com a apresentação do workshop. Neste workshop tive pena de não estar muitas pessoas migrantes, estavam duas pessoas migrantes e estavam poucas pessoas no geral. Mas foi interessante e depois acabei por também ter muita pena não ter ficado com o contato, fiquei com o contato das pessoas, mas quando as pessoas preenchem os e-mails à mão, nem sempre a coisa nem sempre fica ou correta ou facilmente legível, e acabei por uma pessoa que eu queria muito com quem eu queria muito falar, que esteve presente neste workshop, acabei depois por não ter mais contato com ela, mas pronto. No workshop do bairro Pato Cruz, que é aqui a segunda fotografia, e a este workshop acerca deste workshop vou falar também do workshop do bairro da Horta Nova, vou juntar aqui um bocadinho os dois. Foram dois workshops muito interessantes também. Para mim foi surpreendente a surpresa das pessoas com o modelo da neurodiversidade. Mas pronto, às tantas andei distraída, mas fiquei mesmo. Foi surpreendente e foi muito bom, pronto. E a abertura também das pessoas a esta perspectiva e a ideia também de ser uma pessoa autista a falar sobre autismo, não ser necessariamente aqui um profissional de saúde ou um profissional de educação. E houve muita aceitação, as pessoas estavam mesmo muito interessadas e muito curiosas, muito atentas. E também houve nestes dois workshops do bairro Padre Cruz e da Horta Nova, também houve aqui um componente que eu acho que vale a pena falar, que foi a atitude dos representantes do poder local. Pronto, que também mostraram uma atitude muito aberta e muito com curiosidade e pronto, falem-nos mais disto. E eu acho que isso depois também acabou por influenciar a forma como as pessoas no geral estiveram no workshop. Se calhar estava aqui a pensar, vou falar só muito rapidamente dos grupos comunitários. A pessoa ideal para falar sobre isso não está cá, não pode estar aqui presente agora no webinar, que era a Sara Rodrigues. Mas os grupos comunitários existem em alguns bairros de Lisboa e fora de Lisboa também, e são grupos que se juntam de uma forma com pouca formalidade, digamos assim, uma formalidade que é para dar alguma estrutura,
e que juntam representantes de várias entidades pertinentes à vida do bairro. Portanto, aqui nesta fotografia, por exemplo, temos aqui uma pessoa da Polícia Municipal, temos aqui esta senhora que também era da Polícia Municipal, se não me engano, temos representantes de associações, pessoas da Câmara, pessoas da Gebalis, que é quem gera a habitação em alguns bairros sociais, e também moradores que depois trazem as suas questões. Portanto, os grupos comunitários acho que é assim, um modelo também muito interessante de funcionamento e da vida destes bairros. Esta fotografia seguinte é do workshop no bairro Fonsecas e Calçada. Neste workshop houve aqui alguma resistência, especialmente de duas pessoas específicas, quando começávamos a falar da questão de pessoas racializadas e tal, e então aqui algum pessoal que mostrou alguma resistência. Não talvez resistência, mas algum incómodo, alguma impaciência talvez foi também demonstrada pelas pessoas representantes do poder local aqui neste workshop. Portanto, do género, estávamos aqui para uma reunião, agora ainda temos este workshop, mas o que é que se passa aqui? Quando na verdade o workshop tinha sido anunciado no e-mail de divulgação da reunião, mas pronto, as pessoas não leem os e-mails e fazem aquilo tudo. Então as pessoas estavam aqui um bocado impacientes, então foi assim foi um público difícil este aqui do Fonsecas e Calçada, mas também houve pessoas que gostaram muito e que no fim vieram agradecer e pronto, e que se mostraram muito curiosas também pela forma, pronto, pelo facto de estar uma pessoa autista a falar sobre autismo. Por último, aqui uma fotografia do workshop no bairro do Zambojal, que foi, portanto, através, como eu disse, através do coletivo Mais Um e também da Rizoma, chegámos ao contacto da Cooperativa, que é uma cooperativa que desenvolve trabalho social no bairro do Zambojal, e então fizemos o workshop no espaço da Cooperativa. E neste workshop o que eu percebi foi que neste workshop estavam presentes algumas mães de crianças autistas, 3 mães e uma avó, para ser específica, e algumas pessoas da associação e também da cooperativa, e também duas pessoas que trabalham numa creche ali no bairro. E o que eu percebi no workshop foi neste workshop foi a necessidade destas mães barra avó, de partilharem as suas experiências e o quão isoladas elas estavam, porque apesar de estarem todas no mesmo bairro, não se conheciam, não sabiam que a outra, ou melhor, conheciam-se de vista, mas pronto, não tinham assim um contato mais direto, e não sabiam que a outra também era mãe de crianças autistas, e depois às tantas ali foram partilhando experiências e dicas umas com as outras. Lembro-me às tantas alguém estar a descrever que uma vez tinha ido com a filha ao parque infantil e que depois estavam lá outros miúdos que, enfim, fizeram bullying com o filho e acabou por nunca mais voltar àquele parque infantil. E depois houve outra mãe que lhe disse: olha, mas há um outro parque infantil ali ao pé da escola, lá do lado de cima, não sei onde, que é muito mais tranquilo e não sei o quê. E então, pronto, então percebi esta necessidade de falarem umas com as outras e de se apoiarem também, no fundo, umas às outras. E então, a partir aliás, pronto, ia dizer outra coisa antes, mas já agora já estou aqui a caminho, vou por aqui. Então, com esta constatação, acabei por criar um grupo de apoio que entretanto está a ser continuado pela Sara Rodrigues também,
e pronto, que junta estas mães de 15 em 15 dias e que de alguma forma a Sara vai-lhes transmitindo mais informação sobre o autismo e que também, e também esta coisa de criar uma rede entre elas. Neste workshop também eu percebi que alguns conceitos, algumas coisas que eu tinha preparado e que tinha apresentado nos outros workshops não iam fazer tanto sentido e então acabei por tentar fazer as coisas mais práticas e por responder também às perguntas que elas traziam, porque achei que isso ia ser mais produtivo e acabou por ser mais produtivo. Mas foi um workshop também muito interessante. Portanto, aqui, com a experiência dos workshops, acabou também por trazer uma noção das diferentes realidades. Pronto, os grupos comunitários, os workshops dos grupos comunitários, que eram bairros em Lisboa, mas que de alguma forma têm outra participação, pelo menos o grupo comunitário, não é? Foi muito diferente do workshop no bairro Zambojal, por exemplo. Senti estas pessoas muito mais sem rede, mais isoladas. Pronto, isto aqui relativamente aos workshops. No geral, houve aqui alguma dificuldade de chegar a algumas comunidades, nomeadamente na Cova da Moura, que era um lugar onde tentei de várias formas, desde o início do projeto, aliás, ainda antes, quando estávamos à procura de parcerias, tentámos chegar de várias formas e acabámos por nunca conseguir fazer o workshop lá. Acredito que isto também tenha um bocado a ver com a falta de confiança, com algum distanciamento institucional, pronto, o que é esta associação que não é aqui do bairro, de onde é que vêm, pronto. E aqui já nos começámos a perceber da necessidade de construir relações de confiança para desenvolver este tipo de trabalho. Portanto, primeiro construir relações de confiança com as pessoas, para depois então passar informação e passar informação sobre autismo, sobre os direitos, etc. Isso já foi uma coisa que começámos a perceber aqui na atividade dos workshops. A seguir, eu ia falar. Não, peço desculpa. Exato, aqui. As reações, pronto, relativamente ao modelo da neurodiversidade, foi essencialmente surpresa e curiosidade, mas no geral uma grande abertura para ouvirem e para entenderem o autismo de uma forma diferente daquela que é hábito ouvir falar. Aqui nos workshops caso a caso já falei, quando estava ali nas fotografias, não falei, não tínhamos ali fotografia, acabei por não falar do workshop do Grupo Comunitário 4 Crescente, que foi ali na Biblioteca de Marvila, e que também porque acabámos por este workshop, eu divulguei nas redes sociais. Na verdade, o workshop da Renovar a Moraria também foi divulgado nas redes sociais, mas acabou por aparecer pouca gente. Mas o workshop do grupo unitário 4 Crescente, em Marvila, acabou por ser um grupo demasiado grande. E pronto, gerou-se uma dinâmica muito interessante no fim com as partilhas, mas também acabou por ser eram muitas pessoas para criarmos aqui conexões, pronto. Então também foi interessante perceber isto de podemos ter um grupo demasiado grande para os workshops, portanto, e convinha ser um grupo não tão grande. Também foi interessante. Aqui já falei ali quando estávamos na fotografia no bairro do Zambojal foi identificado, portanto, esta falta de rede de apoio e de partilha. Foi criado então um grupo para encontros destas mães
Inicialmente, a ideia inicial era serem grupos mensais, por causa também da minha disponibilidade. Depois, com a entrada da Sara para estes encontros, passaram a ser quinzenais. O interessante é que este grupo vai continuar depois de finalizado o projeto, e depois, no fim, já falo um bocadinho mais sobre isso. Ainda da experiência dos workshops, tivemos aqui recebemos esta partilha do Luís Reis, do Grupo Comunitário 4 Crescente, que partilhou com a Sara Rodrigues. Um, é, é, isto é uma frase tirada, vou contar aqui a história, vou contextualizar esta frase. Eles às tantas estavam a construir, portanto, no meio disto, às tantas começaram a construir um parque infantil. Desculpa. Um, e então, porque tiveram um workshop, lembraram-se de, espera, então, mas se calhar para o parque infantil ser acessível a crianças autistas, precisamos de pensar nisto de uma forma diferente. E pronto, e isto foi uma das frases que ele disse à Sara. As pessoas sempre conheceram aqueles meninos autistas, mas começaram a prestar outra atenção. Ou seja, agora estão a construir um parque infantil. Antes do workshop, eles não se teriam lembrado de que estas crianças teriam necessidades diferentes e que na construção do parque essas necessidades poderiam ser tidas em conta. Um, mas depois do workshop, então é isso, eles sempre estiveram aqui, mas agora sim temos outra atenção e percebemos que eles precisam de algo diferente, não é? Ter acessibilidades que as crianças não autistas não teriam necessidade. Isto não porque eles são diferentes, mas porque também devem ser incluídos. Então achei interessante também pôr isto aqui, porque mostra um impacto real, não é? Muito concreto do workshop, neste caso, no grupo comunitário 4 Crescente. Mas, no geral, foi uma experiência muito positiva, estes workshops. Eu acho que exato, já tinha passado aqui. Relativamente ao questionário, os objetivos do questionário, portanto, era percebermos as dificuldades no acesso ao diagnóstico e também os obstáculos encontrados no acesso aos apoios e direitos destas pessoas. Acabámos por fazer um questionário, fizemos um questionário online com 2 percursos, um percurso para pessoas autistas e depois outro percurso para familiares de pessoas autistas, e perguntámos acerca de características sociais, isto para tentar perceber de que forma é que as pessoas que estavam a responder ao questionário se encaixavam no grupo-alvo ou não. Perguntámos sobre a procura de diagnóstico, sobre o processo, sobre os obstáculos enfrentados no processo de diagnóstico e também sobre o conhecimento e acesso a apoios e direitos. Organizar os resultados desculpa, do seu questionário de forma clara. Desculpa, isto começou-me para aqui a falar por telemóvel. O questionário foi feito online, divulgámos o questionário nas redes sociais, foi enviado também por e-mail para todas as pessoas participantes dos workshops que tinham deixado o seu e-mail, e acabei por realizar entrevistas presenciais a algumas das pessoas do bairro do Zamujal. Isto porque no workshop tive noção, estas pessoas não vão ter acesso ao questionário se eu não for lá fazer as entrevistas. E, portanto, acabou por ser uma forma de termos estas respostas. O principal, ainda antes de falar nisto, sim. Pronto, tivemos 43 respostas, uma delas era de uma pessoa não autista, que não tinha familiares e, portanto, acabou por ser excluída.
Das 42 respostas válidas, tivemos 30 respostas de pessoas autistas e 12 de familiares ou cuidadoras de pessoas autistas. No entanto, nas 30 pessoas autistas, apenas, e aqui estou a falar de pessoas autistas adultas autónomas, apenas uma delas era uma pessoa negra, apenas 4 eram pessoas migrantes e acabámos por não ter nenhuma resposta de pessoas Roma. Isto não significa que não existam pessoas autistas da população Roma ou mais pessoas autistas negras ou migrantes, mas sugere que estas pessoas não estão a chegar aos sistemas de apoio e de participação social, não é? Pronto, isto aqui nas 30 pessoas tivemos 25 respostas de pessoas autistas brancas, portuguesas e só 5 de pessoas negras, multirraciais ou migrantes e nenhuma resposta de pessoas da comunidade roma. Aqui a questão é que pronto, esta ausência em si também é um dado, não é? Não haver dados também é um dado, que é porque é que estas pessoas não estão a chegar, não é? Não estão não, por um lado, ou não se reconhecem como autistas, não é? Quando são, por outro, não, mesmo que saibam, acabam por não ter acesso e não estar não chegar à participação, esta ideia de estar presente, de participar naquilo que lhes diz respeito. Um, Ainda a propósito do questionário, uma das coisas também que acaba por ser sugerido, e estava a pensar, não é só no questionário, mas há uma das participantes do workshop do bairro Padre Cruz, falou nisto. Eu acho que tenho uma citação aqui mais à frente. Mas pronto, mas é esta ideia de, antes de se perceberem como pessoas autistas, para muitas pessoas negras e imigrantes, e imagino também para pessoas Roma, a prioridade é sobreviver, lidar com o racismo, xenofobia, e garantir o básico, não é? E portanto, além de que o diagnóstico tardio traz um risco de uma discriminação acrescida. Eu escrevi aqui dupla discriminação, mas há outras discriminações, não é? Além no racismo, da xenofobia, pode haver também sexismo, enfim, outras discriminações, portanto, e às tantas é mais uma discriminação que eu não sei se quero que a pessoa negra, migrante, Roma, não vai querer lidar. Quer dizer, há aqui outras coisas com as quais eu tenho com as quais eu já estou a lidar, tenho obrigatoriamente que lidar e que são prioritárias. Então, o diagnóstico, especialmente quando pensamos em diagnóstico tardio, por serem pessoas adultas, acaba por ficar ali no fim da lista das prioridades e não estar sequer contemplado na lista de prioridades. Isto é são duas citações, esta de uma participante do workshop do bairro Padre Cruz, que disse: as pessoas negras não se podem dar ao luxo de ter depressão, isso é coisa de brancos. E isto faz-me lembrar uma frase que uma participante autista negra disse, não neste projeto, no projeto quando eu estive no ano passado, que é o Out of the Box, que fizemos entrevistas a várias pessoas autistas e há uma pessoa autista negra que diz uma coisa muito semelhante, não é? Nós negros nem sequer temos depressão, quanto mais ser autistas, não é? Se é assim uma coisa. E outra coisa de uma participante no questionário, isto era de uma participante branca, portuguesa, mas que eu achei interessante pôr aqui. Tenho um filho autista e sei como o mundo é cruel para as pessoas autistas, portanto, e isto é um entendimento que não é só desta pessoa específica, é um entendimento que eu acho que é muitas pessoas autistas têm esta noção, e pessoas que já sofrem discriminação
não por serem autistas, mas por outras questões, por questões, por serem pessoas racializadas, por serem pessoas migrantes, etc. Não, lá está. Não, eu não vou querer lidar com mais uma opressão, eu não vou querer lidar com mais uma forma de discriminação. Então, prefiro não lidar sequer com este processo de descoberta. E pronto, isto foi interessante e no fundo o que acaba por ser interessante nos resultados do questionário mais do que qualquer outra coisa é precisamente a pouca participação do grupo-alvo. Tenho aqui ainda alguns números relativamente ao questionário. A maioria das pessoas brancas obteve o diagnóstico no privado, 76%, 76,5%, e o que depois para comunidades mais vulnerabilizadas acaba por ser um obstáculo. Quer dizer, o diagnóstico privado não é acessível a todas as pessoas, não é? E comunidades que já são vulnerabilizadas por diversas razões acaba por ter aqui um obstáculo ainda maior, nomeadamente por causa dos custos elevados. Depois há também racismo institucional e preconceito cultural. E também alguma falta de apoio também, das poucas pessoas que responderam, a falta de apoio familiar é um dos grandes obstáculos das poucas pessoas negras, migrantes ou Roma, que não responderam, mas pronto, negras e migrantes que responderam, a falta de apoio familiar é um dos grandes obstáculos ao diagnóstico. Em alguns casos de pessoas migrantes, o diagnóstico foi obtido fora de Portugal. Das três pessoas da população-alvo que tinham diagnóstico, duas delas obtiveram o diagnóstico fora de Portugal, portanto, antes de virem para Portugal. Isto depois tem consequências, não é? Esta invisibilidade acaba por ter consequências, nomeadamente o desconhecimento dos seus direitos. 4 das 5 pessoas autistas de grupos vulnerabilizados não conhecem os apoios existentes, isto em comparação com 48% no grupo de pessoas brancas. No entanto, a falta de diagnóstico sugere também, ou sugere aqui, significa mesmo, não é? Falta de diagnóstico vai significar que as pessoas não têm acesso aos apoios que precisam na educação, não têm acesso a cuidados de saúde adequados e específicos para pessoas autistas e uma maior precariedade social ainda. Aqui há alguns números da pequena amostra do grupo-alvo, mas que já falámos, já falei aqui ao longo da apresentação. Portanto, 2/3 das pessoas autistas migrantes obtiveram o diagnóstico, 2/3 das pessoas autistas migrantes que tinham diagnóstico obtiveram fora de Portugal. 1/3 foi no privado, no setor privado. 80%, e que estes 80% são 4 das 5 pessoas autistas socialmente vulnerabilizadas não conhecem apoios ou benefícios, e todas as pessoas autistas negras ou migrantes que responderam ao questionário sem diagnóstico referiram a falta de apoio familiar como obstáculo. Já disse, esta amostra não é representativa, acaba por ser muito poucas pessoas, mas acho que estes números acabam também por, por falar alto, mesmo nesta amostra pequena. Há muitas pessoas que acabam por não viver plenamente os seus direitos e não ter acesso a todos os apoios que deveriam ter. E isto em si é, mesmo numa amostra tão pequena, acho que é preocupante. Assim, conclusões gerais do questionário. Esta não foi a abordagem ideal para este público-alvo. Isto foi uma coisa que, ao longo do questionário, à medida que ia recebendo respostas ou não ia recebendo respostas, foi ficando
claro, esta não foi a abordagem ideal para o grupo-alvo. E que o trabalho com estas pessoas tem de passar muito por construir relações de confiança. Depois de construídas estas relações de confiança, desconstruir mitos, desconstruir equívocos, que tem toda a sociedade, atenção, não são só estas pessoas que estão presentes em toda a sociedade, mas que para estas pessoas a informação acaba por chegar de uma forma mais dificultada. E então é importante também trabalhar diretamente com estas pessoas neste sentido de deitar abaixo informação errada que ainda existe, e também trazer informação sobre os seus direitos enquanto pessoas com deficiência, enquanto pessoas autistas. Mas lá está, todo o trabalho tem que ser feito de outra forma, e foi isso que nos fomos apercebendo ao longo deste projeto. Acho que isto se calhar vai ser mais rápido do que pensava. Agora, relativamente aqui ao guia que estamos a acabar de desenvolver, este vai ser a capa, a linda capa do guia, feita aqui por Marcos, que está aqui presente, obrigada. O guia vai tocar em vários tópicos, portanto, uma apresentação aqui sobre a associação, sobre o projeto, depois muita informação sobre o autismo, numa perspectiva neuroafirmativa, com o modelo da neurodiversidade, e também, portanto, aqui uma ideia não medicalizada do que é o autismo, e passar a informar sobre as características das pessoas autistas, para que depois também haja um reconhecimento, mas também explicar. E aqui explicar sobre a sobrecarga, acho que era uma coisa importante, e que queríamos também que ficasse aqui num lugar com alguma carga, portanto, ficasse bem explicado no guia as questões da sobrecarga, porque é que as pessoas autistas reagem de certas maneiras, etc. A seguir, então, aqui um capítulo sobre interseccionalidade e autismo, o que é interseccionalidade, explicar também quais são as implicações da falta de representação e de modelos de referência, falar de estereótipos culturais e raciais, as questões com o diagnóstico tardio e os erros de avaliação. Muitas pessoas são subdiagnosticadas ou acabam por receber diagnósticos errados. Isto acontece também muito nas mulheres, e acaba por acontecer também muito nestas populações. E depois aqui a desigualdade no acesso aos serviços de apoio como consequência do subdiagnóstico e dos diagnósticos errados. Depois aqui um capítulo sobre como apoiar as pessoas autistas, isto pensado não só para as famílias, mas também para as próprias comunidades e associações que apoiam estas comunidades, com os princípios de apoio que se baseiam sempre no bem-estar da pessoa autista e na autonomia da pessoa autista. E depois aqui algumas ideias de acomodação, de adaptações na comunicação, e como também apoiar no acesso ao diagnóstico e aos benefícios. Depois ainda o papel das comunidades e das associações, porque é tão importante o apoio comunitário, e como, enfim, entre outras coisas, como promover a participação ativa das pessoas autistas nas comunidades e nas associações. Ainda temos 2 capítulos com recursos úteis, com links e formas de entidades que podem ajudar neste processo também, tipo segurança social, mas também recursos como temos, por exemplo, os grupos de apoio da Associação Portuguesa Voz do Autista, enfim, entre outros. E por fim, um glossário com alguns termos, algumas palavras mais estranhas, como neurodivergência, monotropismo, etc., para também trazer estes conceitos a estas pessoas. Por fim, pronto, o guia
Já agora voltando só aqui atrás, o guia, como eu disse há bocado, no início, vai estar disponível online antes do fim do mês, portanto, nos próximos dias, antes do fim do mês, do fim do ano. Portanto, nos próximos 2 dias vai ficar online. Nós depois vamos fazer a divulgação nas redes sociais quando estiver online. E durante o mês de janeiro vai ser impresso para depois então podermos distribuir pelas comunidades. Pelas comunidades onde estivermos presentes, mas também outras comunidades que eventualmente possam querer ter acesso ao guia. E agora então, os próximos passos. Como eu já falei no início, vamos ter a continuidade do grupo de apoio criado no bairro de Zambojal, isto porque tivemos aqui uma possibilidade de ter um financiamento através de um projeto, de um programa, aliás, da Teleperformance Portugal, que é uma empresa de call center, e através, portanto, deste programa da Teleperformance vamos conseguir manter este grupo de apoio. E eventualmente criar novos grupos de apoio noutros bairros através dos grupos comunitários. Além disto, temos também a ideia do novo projeto que vamos submeter para o ano, provavelmente não no INR, mas num programa de financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. E aqui será um novo projeto em parceria com os grupos comunitários e aqui sim então desenvolver um trabalho mais próximo de informação e de apoio com estes grupos. E, portanto, de alguma forma, não deixar aqui o projeto Autovisibilidade ficar por aqui, mas dar-lhe continuidade pronto, de forma a levar a informação a informação sobre autismo e sobre inclusão, no fundo, a estas populações. Já agora queria só aqui a ideia deste novo projeto acaba com os grupos comunitários. Isto é porque com os grupos comunitários já há esta relação, já há esta porta aberta e percebemos também ao longo deste projeto que é ir por onde se abrem as portas, não é? E a partir daqui, depois então chegar a outras comunidades que podem parecer mais difíceis de aceder, mas acho que tem muito a ver precisamente com esta questão de construir relações de confiança. Então vamos entrar por onde já temos estas relações e neste momento isso são os grupos comunitários de Lisboa. E pronto, não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer dizer alguma coisa, se as voluntárias que participaram aqui também querem dizer alguma coisa. Sim, André. Bom, antes de mais nada, peço desculpa, mas eu vou manter a câmera desligada por agora. Mas além disso, o que eu ia perguntar é em relação aos. Eu estou a tentar lembrar-me tudo o que estava escrito lá nos slides, mas tem a ver com o projeto em si, o Autovisibilidade. Em relação aos grupos comunitários, vai haver uma coisa que falaste sobre estar ligado com a Câmara Municipal que vai ser lançada em breve. Isso, quando é que teremos mais pormenores sobre esse projeto? Mais ou menos é em janeiro de 2026? Não, esse projeto vai ser entregue, a candidatura vai ser entregue até junho de 2026, portanto acredito que o Junho de projeto 2026. depois seja só no fim do ano, sim. Ok, eu penso em mais uma Provavelmente em questão. setembro, não tenho a certeza, mas será em setembro. Acho que será em setembro. Ok. Infelizmente, peço desculpa, isto é que a minha cabeça hoje não está muito boa e por isso eu não consigo lembrar-me de tudo o que tinha para lembrar, portanto vou parar por aqui por agora. É só isso. Ok, obrigada, André. Bom, e se tem aqui alguém a entrar?
ainda, mas pronto, estamos a terminar. Estamos mesmo a terminar. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer. Obrigada, Marta. Foi mais rápido do que eu pensava a apresentação. Um, então pronto, obrigada por estarem aqui. Isto depois vai ficar, a gravação vai ficar disponível online, depois aviso quando aviso, vai estar, fiquem com atenção às nossas redes sociais, depois nas redes sociais devemos de avisar quando a gravação estiver disponível. E pronto, é isso, obrigada pela vossa presença. Obrigada, Bá, também. Obrigada, Bárbara, também a Obrigada, ti. Raquel. Peço desculpa não estar com a câmara ligada, mas hoje também não estou capaz disso. Ahm, mas não queria também deixar de referir antes do webinar a terminar, queria deixar aqui uma nota pessoal e também enquanto cofundadora da associação, de uma nota de agradecimento à Bárbara, especialmente pela coordenação de todo este projeto. Assim como também a todas as pessoas voluntárias que estiveram a apoiar e a desenvolver também este projeto. E agradecer também a todos os grupos comunitários, as associações parceiras deste projeto pela abertura, pela disponibilidade, flexibilidade, e pelo próprio também desenvolvimento das iniciativas. Nosso especial agradecimento mesmo. Esperemos que realmente esta ligação possa continuar e vamos fazer por isso para também estarmos cada vez mais perto das comunidades e trazermos cada vez mais à luz, e como o próprio projeto, o nome do projeto indica, visibilidade, trazer visibilidade de todas as comunidades e considerando a interseccionalidade na neurodiversidade, no autismo. E agradecer também à entidade financiadora deste projeto, ao INR, porque de facto sem financiamentos não conseguimos desenvolver estes projetos e que na verdade são projetos verdadeiramente pioneiros. Não, não, não existe até à data algo, não só no projeto Autivisibilidade, mas assim como no projeto Autisex, mesmo os projetos europeus, Points of Connection, Activate, Same Change Employment, são todos projetos pioneiros em Portugal, principalmente. E muito graças a isso, e uma vez que, enquanto Associação Sem Fins Lucrativos, somos dependentes, não é, de financiamentos e, portanto, aqui também um agradecimento às entidades financiadoras que ajudam a proporcionar, a desenvolver estes projetos que não são só apenas projetos e que terminam assim que o projeto acaba. São projetos que ajudam a desenvolver iniciativas, ações e tornar realmente, verdadeiramente inclusão para as pessoas autistas e nas suas comunidades. E não só pessoas autistas, porque tudo isto acaba por ser transversal a todas as neurodivergências e não só, mesmo a toda a sociedade. Portanto, o meu agradecimento, um forte agradecimento às coordenadoras dos projetos e para terminar, umas boas entradas a todos, um bom ano a todos. O próximo ano continuamos no próximo ano com força e em comunidade. E é isso. Obrigada. Obrigada, Raquel. E tu fizeste uma coisa que eu me estava a esquecer e que é super importante, e queria agora retificar, que é agradecer às parcerias, e agradecer também às voluntárias. Eu já falei delas assim, de passagem, falei da Sara Rodrigues, que fez a ligação com os grupos comunitários e que foi um apoio incrível ao longo deste projeto.
E quero agradecer também a Carmen e à Sofia, que fizeram também um trabalho incrível agora no fim do projeto com o guia, com a análise de dados do questionário. E que estão aqui presentes. Portanto, também uma obrigada muito grande a vocês. E é isso. E acho que bom ano. Bom ano para vocês Bom ano. todos. Adeus, fiquem bem. Tá, até à Bom próxima. ano. Tchau, tchau.